Bom, gente, bom dia para vocês. Hoje nós vamos resolver a apostila do PET, página 24, corrigir. Na letra B, pergunta, entre os números 8 e 5 tem quantas unidades? Então, eu desenhei aqui de 5 a 8. Nós vamos ver que de 5 a 6 tem uma unidade, 6 a 7 outra, 7 a 8 outra unidade, logo 3 unidades. No item C, pergunta, registre a forma que você pensou para responder o item anterior. Então, essa do item C é pessoal. Vocês podem ter pensado assim, registrando com números, ou podem também fazer 8 menos 5, 3. Na atividade 3, continuando aí na sequência, nós temos aí, a tabela abaixo mostra as distâncias dos planetas ao Sol em unidade astronômica. Observe bem a tabela e responda. E lá na tabela nós temos Mercúrio, 0,4, unidade astronômica, porque lá em cima está em unidade astronômica. Aí eu fiz um desenho só para vocês visualizarem. Olha só, não sei se vai caber aqui no celular, vamos colocar na diagonal para caber aqui. Vamos ver, ó. Desenhei o Sol, está aqui no ponto 0. Aqui, ó, quem está? Olha a sequência dos planetas aí, ó. Como que ficou? Aqui mais próximo do Sol, a 0,4 unidade astronômica, está Mercúrio. Depois vem, olha, a 0,7 unidade astronômica está Vênus. Então, 0,7 é um pouquinho maior do que 0,4, porque a parte inteira aqui é 0, parte inteira 0, a parte decimal é 4, a parte decimal 7. Então, aqui a distância é maior, 0,7 é maior do que 0,4. Então, Vênus está um pouco mais distante do Sol. Depois vem a Terra. Então, aqui na Terra já tem 1,0. Olha, a distância da Terra ao Sol, 1,0 em unidade astronômica. Olhando o quê? Que na parte inteira aqui é 1. E antes a parte inteira era 0. Então, aqui a distância é maior ainda. Depois da Terra, vem Marte, certo? Marte, nós temos lá a distância é 1,5 unidade astronômica, certo? Então, ó, mais distante ainda que a Terra, certo? E todas em unidade astronômica. Aí, olha, distanciou um pouco mais, olha os 5 aqui. Marquei de 5 em 5 só para vocês perceberem as distâncias entre eles. Aqui, depois de 5, tem Júpiter. Quanto depois de 5? 5,2. 5,2 unidade astronômica. Ó, vamos na sequência, vamos afastando do Sol, dando uma distância aí. Temos lá, antes de chegar em 10, temos Saturno. A distância que está de Saturno até o Sol, 9,5, né? Próximo de 10, aqui, em unidade astronômica. Vamos distanciando, 10, 15... Ó, antes de chegar em 20, nós temos aqui Urano, 19, unidade astronômica, 20, 25, lá em 30, coloquei a última planeta dos 8 mais próximos, o Netuno é o que está mais afastado. Então, esses são os planetas mais próximos do Sol, mas entre eles, o que está mais afastado, então, é Netuno. Ele está afastado que distância? 30 unidades astronômica. E o mais próximo quem é? O mais próximo é Mercúrio. Ele está afastado do Sol que distância? Olha, a distância menor aqui, ó. Ele está aqui, 0,4 unidade astronômica. Lembrando que, gente, o que é unidade astronômica? Vamos analisar aqui. Se eu tenho 1 quilômetro, certo? O que é quilômetro em metro? 1 quilômetro são 1000 metros. 1000 metros. Se eu quero 2 quilômetros, o que eu terei que fazer aqui? 1000 metros não é 10 a terceira?
1000 não tem 3 zeros? Então, 1000 metros é 10 a terceira, certo? Então, se eu quero 2 quilômetros, eu quero 2 vezes 10 a terceira. E 1000 quilômetros é 1 vezes 10 a terceira metros, certo? 1 quilômetro, como 1 quilômetro tem 1000 metros, exatamente 1000 metros, passando 1000 metros para propriedade aí, para potência de base 10, vou pegar os 3 zeros, vai ficar 10 a terceira, então 1 é o coeficiente, 1 vezes 10 a terceira, 2 quilômetros, então o coeficiente 2, ou 2 vezes 1, né? Vezes 10 a terceira. Se eu quisesse 2,5 quilômetros, o que eu faria? Seria 2,5 vezes 1 vezes 10 a terceira metros. Bom, o coeficiente aqui é 1, certo? O coeficiente aqui é 2. Então, vamos multiplicar isso? Então, 2,5 vezes 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Uma casa depois da vírgula, uma casa. Então, aqui vai dar 2,5 vezes 10 a terceira, certo? Só que em metros, certo? Bom, agora eu vou fazer algo parecido com unidade astronômica. Só que o que acontece agora? Uma unidade astronômica é uma unidade de medida, assim como quilômetro, assim como metro. Só que uma unidade astronômica é uma distância muito longa, certo? Normalmente usada para colocar distâncias entre planetas. A distância aproximada entre a Terra e o Sol é de 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Então, unidade astronômica é uma unidade de medida. Mas se eu quiser tornar essa unidade de medida em quilômetro, eu sei que uma dessa é 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros, certo? Agora, o que tem lá na tabela? Vamos supor aqui que seja 2,8 unidade astronômica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero passar a unidade astronômica para quilômetro. Então, o que eu vou ter? 2,8 vezes 1,5, certo? Se uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 oitava, 2,8 vai ser 2,8 vezes 1,5 vezes 10 oitava quilômetro. Então, estou passando de unidade astronômica para quilômetros. Vamos efetuar essa multiplicação? 2,8 vezes 1,5. Lembrando que para multiplicar número decimal, você multiplica normalmente, depois só conta as casas depois da vírgula. 8 vezes 5, 40, vai 4. 2 vezes 5, 10 e 4, 14. Agora é esse. 1 vezes 8, 1 vezes 2. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Multipliquei o 5 pelo 8 pelo 2. Multipliquei o 1 pelo 8 pelo 2. Agora eu vou somar. Desço 0, certo? 4 mais 8, 12. Vai 1. 2 mais 1, 3. E 1, 4. Lá em cima eu tenho uma casa depois da vírgula em 2,8 e outra aqui em 1,5. Então, no total, duas casas depois da vírgula. Eu conto da direita para a esquerda. 1, 2 casas, 4,20. Então, 4,20 vezes 10 a oitava quilômetros, certo? Então, agora vocês já conseguem retornar lá na atividade. Vamos lá? Então, lá na atividade, eu tenho o quê? Eu tenho que item A. Se os planetas estão alinhados, qual a distância em quilômetro? Então, nós vamos resolver usando o conceito de distância e usando o conceito de unidade de medida, transformando unidade astronômica em quilômetro.
No item A, de Saturno e Mercúrio. Então, qual a distância de Saturno a Mercúrio? Então, vocês vão pegar a tabela do PET e vocês vão ver lá que Saturno é 9,5 e Mercúrio 0,4. Então, primeiro vocês vão calcular a distância de Saturno até Mercúrio. Então, 9,5 menos 0,4. Como está em unidade astronômica, tanto um quanto o outro, eu posso subtrair. Se estivesse em unidade de medidas diferentes, eu teria que transformar para a mesma unidade de medida para depois subtrair. Aí, vamos fazer isso? Bom, aí eu tenho aqui, de Saturno a Mercúrio, 9,5 menos 0,4. 9,5 menos 0,4. Parte inteira 9, parte inteira 0, certo? Coloca a parte inteira abaixo de parte inteira, décimo embaixo de décimo, ó. Décimo é 5, décimo é 4. Então, décimo embaixo de décimo. 5 menos 4, 1. 9 menos 0, 9. Então, 9 menos 5 menos 0,4 é 9,1. O quê? Unidade astronômica, porque tanto 9,5 quanto 0,4 estão em unidade astronômica, tá? Beleza. Só que nós falamos que uma unidade astronômica é, em média, 1,5, lembrando que unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Uma é 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. E a pergunta da questão fala qual a distância em quilômetros. Então, ele não quer a resposta em unidade astronômica. Ele quer a resposta em quilômetros. Então, vai ser 9,1. Se nós falamos que para multiplicar, para transformar a unidade astronômica para quilômetros, nós multiplicaríamos por 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Então, vamos fazer isso, certo? Aqui vai ficar 9,1 vezes 1,5. Então, vamos fazer essa questão, 9,1 vezes 1,5. 5 vezes 1, 5. 9 vezes 5, 45. Multipliquei o 5 aqui, agora 1 vezes 1, 1. 1 vezes 9, 9. Vou somar, desce o 5. 5 mais 1, 6. 9 mais 4, 13. 1, 2 casas depois da vírgula. 1, 2, passa a vírgula. Então, aqui vai ser 13,65 quilômetros, 3,65 vezes 10 à oitava quilômetros. Depois nós vamos voltar e transformar isso para a notação científica. Por enquanto, está em quilômetros, certo? Mas não está em notação científica, porque a parte inteira aqui é 13. Nossa parte inteira tem que ser de 1 a 9. Agora, a distância entre Urano e Vênus. Vamos lá na tabela. Urano, 19 unidade astronômica, em unidade astronômica. Vênus, 0,7 é unidade astronômica. Então, vamos fazer 9,5 menos 0,7. Então, vamos fazer aqui, já tá montado, ó, parte inteira 19, parte inteira 0, parte inteira embaixo de parte inteira, certo? Bom, não tem como tirar 7 de 0. Vou pegar o emprestado do 9, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar só 8, certo? 10 menos 7, 3. Ficou 8, 8 menos 0, 8. Desce a vírgula aqui, desce o 1 aqui, tá? 18,3. Então, esse 19 e o 0,7 estão em unidade astronômica, os dois. E a subtração deu 18,3, o quê? Unidade astronômica, porque os dois estão em unidade astronômica, tá bom? Bom, só que nós falamos que para tornar em quilômetros, teríamos que multiplicar por 1,5 vezes 10 à oitava. Então,
18,3 vezes, vamos colocar o valor 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. Então, substituir uma unidade astronômica pelo valor dela, certo? Em quilômetros. Então, substituir uma unidade astronômica pelo valor dela em quilômetro, tá bom? Só que eu tenho dois coeficientes aqui, estão multiplicando entre si. Vamos multiplicar então, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. 18,3 vezes 1,5. Multiplica normalmente. No final, você conta as casas depois da vírgula. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 8 vezes 5, 40. E 1, 41 vão 4. 5 vezes 1, 5. E 4, 9. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Passa a barra e soma. Desce o 5, 3 e 1, 4, 9 e 8, 17, vai 1, 1 mais 1, 2. Uma casa depois da vírgula, mais uma, duas casas. Conto da direita para a esquerda, uma, duas casas, 27,45. Então, essa multiplicação aqui deu 27,45 vezes 10 a oitava quilômetros, certo? Quilômetros. Ok? Só que ainda não está em notação científica também, porque a parte inteira aqui é 27, assim como na resposta desse, a parte inteira era 13, também não está. Depois a gente vai voltar passando cada um para notação científica. O item C. Olha só, distância entre Mercúrio e Júpiter. Mercúrio, 0,4. Júpiter, 5,2. Então, vamos subtrair 5,2 menos 0,4. Então, 5,2 menos 0,4. Vamos lá, parte inteira 5, parte inteira 0. Não tem como tirar 4 de 2. Pega um emprestado, fica 12. Pegou um emprestado de 5, ficou 4. 12 menos 4, 8. Desce a vírgula. 4 menos 0, 4. Então, aqui vai dar 4,8. Lembrando que esses dois estão em unidade astronômica. Quanto que deu a subtração? A subtração deu 4,8 unidade astronômica, certo? Só que a pergunta lá do enunciado fala que quer essas distâncias todas em quilômetro. Então, vamos novamente pegar o 4,8, substituir a unidade astronômica pelo valor dela em quilômetro. Então, uma unidade astronômica em quilômetro, 1,5 vezes 10 a oitava quilômetro. Então, simplesmente estava multiplicando 4,8A vezes o A, eu coloquei 4,8 vezes 1,5 vezes 10 oitava quilômetros, que é o valor de uma unidade astronômica. Tenho dois coeficientes aqui, 4,8 e 1,5, preciso multiplicar. Então, 4,8, 1,5, 8 vezes 5, 40, vão 4. 4 vezes 5, 20 e 4, 24. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 0, 4 mais 8, 12. Vai 1, 4 e 2, 6 e 1, 7. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Conta da direita para a esquerda. 1, 2, passa a vírgula. 7,2 vezes 10 oitava quilômetros. Então, aqui está item A, item B e item C em quilômetros. Vamos agora passar essas unidades aí todas para essas respostas todas para notação científica, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma folha separada, tá? Para não confundir vocês. Vamos lá? Então, vou pegar o item A. Deu 13,65 vezes 10 oitava quilômetros. Beleza?
Item B, 27,45 vezes 10/8 quilômetros. Item C, 7,2 vezes 10/8 quilômetros. Vamos passar todos para notação científica? Então, a parte inteira vou olhar para eu saber se é notação científica. Vamos só relembrar. Nós temos que ter uma potência de base 10, certo? Esse número aqui tem que ser positivo. E olhando a parte inteira, lembrando que a parte inteira é o que está antes da vírgula, olhando a parte inteira, ela tem que ser de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não pode ser 0, não pode ser negativo e não pode ser maior que 9, ok? Tem que ser um desses valores. Como que eu faço, então? Eu vou olhar a parte inteira aqui, imaginar, começa da origem dele. Quem é o primeiro? É 1. Então, 1 serve para mim. Então, eu vou ter que andar para a esquerda. Quantas casas? Uma casa. Uma casa para a esquerda. Então, vou ter que pegar esse número aí, multiplicar por 10 a menos 1, para ficar 1,365, certo? Porque a parte inteira aqui vai ter que ser 1. Para isso, eu vou compensar multiplicando por 10 a mais 1, porque 10 menos 1 vezes 10 a mais 1 dá 1. Vai ser menos 1 mais 1, 0. 10 elevado a 0, 1. Vezes 10/8 quilômetros, certo? Tudo isso em quilômetros. Então, vamos lá, vamos resolver. Escrevo 13,65. Vou andar uma casa para a esquerda. Então, ó, a vírgula estava aqui, andei uma casa para trás. Então, vou andar o 3, só o 3, certo? Dá para ver? Andei só o 3, a vírgula veio para cá, tá bom? Como eu já fiz isso, já fui 10 a menos 1. Conservo 10 a mais 1 vezes 10/8. Não precisa colocar mais 1, eu só coloco para dar ênfase para vocês verem que foi compensado. 1,365 vezes 10. 10 elevado a 1, 10 elevado a 8. Base 10, somos expoentes. 8 mais 1, 9. Então, em unidade astronômica, o item A, 1,365 vezes 10 a nona. Item B, novamente, a parte inteira é 27. Minha parte inteira tem que ser de 1 a 9. Aí eu olho o primeiro algarismo lá, significativo é 2. Então, eu vou ter que andar para trás. Que tanto que eu vou andar uma casa? A vírgula está aqui, ó, depois do 7, eu vou andar para trás, andar justamente o 7. Então, para isso, eu vou fazer vezes 10 a menos 1, vou compensar com 10 a 1, tá bom? E continua o que está escrito lá. Bom, escrevo aqui, 27,45. Como eu vou andar para trás uma casa, a vírgula está aqui, passei, vai ficar 2,745. Então, já fiz isso, 10 a menos 1, já andei uma casa. Conservo 10 a 1 que eu compensei, vezes 10/8 quilômetros. 2,745 vezes 10 elevado a 1 vezes 10/8, somos expoentes. Conserva a base 10, 8 mais 1, 9 quilômetros. Tá bom? Aqui, ó, quem é a parte inteira? 7. Então, já está em notação científica, tá bom?